Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização linear em Julia. Na aula de hoje nós vamos implementar o método do Simplex com o Tableau. Esse método vai ser útil principalmente para quem estiver fazendo o curso, para quem quiser ensinar, né, usar para dar aula desse método, porque o objetivo não é nem ele ser rápido, apesar que eu vou tentar fazer suficientemente rápido. Ele tem que ser um pouco mais eficiente do que o outro método, mas não é um foco muito grande. Mas vai ser importante que ele imprima as coisas bonitinho e a gente quer que ele funcione com números racionais, por exemplo. Vamos ver as limitações que a gente vai ter disso conforme a gente for fazendo o método. Beleza? Então, hoje vai ser tudo no VS Code, tá? Então, espero que vocês estejam acostumados com o VS Code. Se você não assistiu o vídeo 4, dê uma olhada no vídeo 4 que a gente faz a implementação de todo esse pacote. É uma aula bem lenta, porque a gente faz do zero. Aqui a gente vai começar direto no método. Então eu já tenho aqui o simplex.jl. E aí eu vou duplicar esse arquivo para fazer o simplex revisado. E aí o método simplex passa a ter um simplex revisado. E o resto vai ser quase tudo igual. Então vamos lá. A primeira coisa é que agora eu vou trabalhar com uma matriz aumentada. Eu não preciso do x mais. Então, a primeira coisa de diferente. Eu não preciso do x. Só no final. Tá? Se todo x não for positivo, não vamos nos preocupar com isso agora, mas a gente precisa montar a matriz do Tableau. Então eu vou montar um Tableau. E a matriz do Tableau vai ser o quê? Na primeira linha ela tem que ser transposto. Na segunda linha tem 0. Na outra linha A e depois B. Ah, mas vai ser caro. Vai ser caro, a gente vai fazer do jeito caro por enquanto. E aí a gente tem que pegar essa pessoa e fazer a eliminação da base inicial dada. Então, eu estou pensando se eu faço com multiplicação matricial ou se eu faço aqui já na raça. E eu acho que eu vou fazer do jeito não tão horrível. O jeito não horrível, para ser mais exato. Então, um pequeno lembrete dos patrocinadores. O Tableau, ele era o quê? A gente tinha na primeira posição 1, 1. Como eu não vou saber a ordem, eu vou colocar sem separar em base e não base. Então você tem C transposto menos CB transposto B inversa A, certo? Você tem, isso daqui está multiplicando. Opa, desculpa aí. Você tem aqui na posição 1, 2, menos CB transposto B inversa B. Já vou copiar esse cara aqui. Inclusive, eu vou copiar isso aqui tudo. E aqui embaixo você tem B inversa A e B inversa B. Então, são as duas coisas que você tem. Então, o B inversa A é usado duas vezes, B inversa B também, mas eu não queria calcular esse B inversa A, assim, vai ficar cá, mas eu preciso dele, então paciência. Então, B enviar vai ser, só para ver se funciona, eu vou abrir o Julia aqui e vou calcular B barra invertida A para uma matriz A 3/5 e ver se funciona. Para eu não ter que calcular a inversa, tá? Mas eu quero fazer assim. B barra A. Eu acho que funciona. Aí eu vou calcular o XB, que é o B barra B. E a minha matriz Tableau vai ser C transposto menos C e B produto interno, não, C vezes B enviar mesmo, não vai ter como não sofrer com isso. E aqui o produto interno de CB com XB. B enviar e XB. Então aqui uma matriz aleatória. 3/5. Vou calcular uma matriz B,
que vai ser a matriz A 2, 5, 3, por exemplo. E B barra A, as linhas 1, 5 e 3 nessa ordem formam identidade, então está certo, ok? Então, beleza, isso daqui é a nossa matriz, é a nossa matriz inicial do Tableau. Precisei calcular essas pessoas aqui. Mas não é um trabalho muito grande. Aí a pergunta, todos os dados forem positivos. Bom, isso daqui agora, na verdade, é esse XB. E eu posso perguntar para o primeiro XB se ele é positivo ou não. Inclusive, isso provavelmente é a primeira coisa que eu deveria fazer para evitar de fazer conta desnecessária. E eu não vou precisar mais do XB explicitamente, não interessa. Então, continuando. Começa o jogo. A primeira coisa que eu deveria fazer era calcular os custos reduzidos, mas eles já estão disponíveis para a gente. Eles estão na posição da matriz 1, na linha 1, da coluna 1 até a coluna N. Tá? Então a única coisa que a gente precisava ver é se todos eles são positivos. Então, por enquanto eu vou fazer do jeito mais feioso, que é escrever explicitamente. Ele está na linha 1 e da linha 1 a N. E aí ele só calcula. Calcula o J sim. O D, em vez do D ser isso, a gente viu na aula passada que o D já está disponível lá também. O D, o DB, na verdade, para ser mais exato, porque a gente não tem todos os Ds. A gente só tem os Ds correspondentes às básicas. Meu olho. Ele vai ser a coluna correspondente ao J. Então é a Tableau, coluna J. Só que eu não pego a primeira linha. Então é da linha 2 até a linha final. Não preciso colocar. Eu podia colocar a final menos 1 ali em cima. Mas deixa assim. Ok? Então se ele for assim, mesma coisa. Aqui eu deixo igual. Por enquanto eu estou fazendo cópias essencialmente das coisas. Mas não é um problema muito grande. Aí aqui a primeira diferença, eu estou fazendo esse K igual ao argmin disso, desse X. E aí eu falei que eu não precisava fazer isso. Certo? Então, primeira coisa. Aqui eu vou ter que me preocupar em como eu vou fazer isso direito. E aí aqui no final eu vou atualizar. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é, eu só tenho as posições das bases, eu só tenho o D da base. E eu só tenho o X da base, que é o XB também. O meu XB é dado por Tableau. A última, não, desculpa, as linhas das 2 até de baixo, na última coluna. O meu J, só os negativos, beleza, mas é do DB. E aqui eu vou fazer XBDB. Então eu estou fazendo K do JK. Só que o J também já é um subconjunto da base. Então o K é IB do J de K. E aqui fica XB e DB. Atualizo o X, então essa parte aqui eu não preciso fazer. E esse B atualizado como U no setDiff, eu preciso fazer isso sim. Então aqui é necessário, e esse X mais igual θ vezes D não vai ser, eu preciso colocar toda aquela atualização da base manualmente aqui. Antes eu estava fazendo tudo baseado nisso, nessa matriz B, agora não tem mais nenhuma matriz B. A única hipótese dentro desse while é que a minha matriz Tableau está correta, então eu preciso atualizar ela aqui. Então, atualizar o Tableau. A atualização do Tableau é o seguinte, eu sabendo quem que é o índice K correto, inclusive esse índice K, é mais importante que eu saiba ele,
em função das linhas. Então, quando eu estou olhando J aqui, find all db menor ou igual a menos epsilon, ele está limitado entre os índices do tableau, das linhas do tableau. Então é melhor fazer assim. E se eu fizesse K e B de JK, eu ia saber os índices de verdade e não os índices relativos. Então me interessam os índices relativos por enquanto. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse elemento da linha K, certo? E eu preciso pegar na coluna J e transformar em um 1. Então eu preciso transformar o elemento da linha K, coluna J do tableau em um, meu Deus. E aí eu preciso zerar os elementos das linhas I, coluna J do tableau para K diferente de J. Ok? É isso que a gente tem para hoje. Essa é a nossa diversão. Usar os elementos e tudo mais. Fantástico. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso como? A gente vai pegar a linha K e dividir ela. Aqui, depois disso daqui, eu preciso atualizar o índice corretamente. Então, eu preciso pegar a linha K e dividir pelo elemento KJ. Então, a linha K, ela é, na verdade, K mais 1, porque tem a linha 0, que eu não estou contando. Então, a linha K, ela tem que ser dividida pelo valor K mais 1J. Pronto, a linha 1 está zerada. E as outras linhas, então, for i de 1, inclui todas, até m mais 1. Então, if i igual a k mais 1 contínuo, pula essa linha. Eu vou pegar essa linha correspondente e eu vou subtrair dela a linha do k mais 1 multiplicada pelo valor correspondente agora que eu preciso para poder zerar ela. Então, é igualzinho a fatoração de fatoração LU. Então, o elemento da linha I eu estou olhando com a cara de confuso para saber se é isso mesmo. O elemento da linha I vezes K. Então, se eu tiver com uma coisa assim, 0, menos 3, 0, e aí aqui a linha I, e eu tiver com alguma coisa 2, 2, 0, e essa daqui é a linha K, e eu tiver aqui, essa daqui é a coluna J, na verdade ela tem que estar 1, né? Eu tenho que pegar 3 vezes a linha I, então eu tenho que pegar menos o IJ, e é isso mesmo. Então aqui está certo. Ao que tudo indica, está certo. E aí eu vou pegar essa pessoa aí. Ok? Então, o Tableau, isso daí deve atualizar o Tableau corretamente, porque eu não estou excluindo nenhuma coluna. Tá? Eu estou fazendo com todas as colunas do Tableau e estou pegando inclusive a linha 0. Fechou. Vamos fazer isso e ver se funciona. Eu tenho um teste aqui já? Não, tenho só um exemplo. Vamos pegar esse exemplo e rodar para a gente ver ele funcionando. E aí a gente pega o outro exemplo a partir daqui. Eu esqueci de usar o Jello nesse exemplo. Tá aí, ele foi, funcionou, 23330666, beleza? Vamos fazer o exemplo 2. Na verdade, vamos fazer o exemplo 1, só mudar aqui revisado. E ver que ele não funciona porque, um, que eu não exportei o simplex revisado, 2, que eu não incluí ele aqui. Inclusive, eu chamei de simplex revisado e é o nome errado, é o simplex tableau.
Simplex avisado é o outro já. Vontade de já sair pulando, né? Então, Simplex Tableau. Aí você vai pegar no Jello e incluir o Simplex Tableau. E roda o exemplo 1. E agora sim, ele está fazendo no máximo 5 iterações. Então, se eu fiz a implementação errada e deu loop infinito, ele é. E aqui esqueci de voltar para Simplex Tableau. Simplex Tableau not defined, aí o erro já está estranho. Simplex Tableau, eu não mudei esse nome aqui também. Pronto. Bzão não foi definido. Então, de fato, eu não tenho a matriz Bzão aqui. Então, aqui o problema é que B não existe, mas isso é uma coisa simples. B só foi usado aqui porque era a primeira iteração. Opa. B é a pessoa da matriz A correspondente. B continua no definido. Onde mais? Aqui de novo. Ué. IB. eBay. Roda. Dot não foi definido. Agora a gente precisa de linear álgebra. Já achei que já tinha, mas enfim. E agora não tem método relacionado a menos e valor. Onde é isso? Aqui a linha é K mais 1, então é todas as colunas. Não é a coluna J, né? Isso. Acho. Vamos ver. Roda. X não foi definido, beleza. Aí onde tem X? No final, tá? E aí no final tem o X. Então quem que é o X no final? O X é os zeros. Esse X aqui vai ser usado na geral, porque esse X eu vou precisar. E aí os elementos da base do X são os elementos do tablô, das linhas 2 até a última, da última coluna. Pronto, tá aí. Ele não funcionou, mas começou. E aí a gente pode começar a investigar o que está acontecendo agora. Então, a outra coisa que eu falei que eu quero imprimir esse tablô, e eu vou fazer uma função que imprime tablô, para imprimir ele bonitinho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é print tableau. E a função print tableau, que eu vou deixar aqui no final, é uma função muito simples, não tem muito segredo. Eu quero imprimir o tableau como? Eu quero colocar uma coluna com X e o índice, certo? Eu quero colocar as colunas da matriz todas, e aí eu quero colocar o B. E eu quero colocar uma separação entre essas três colunas, e eu quero colocar uma separação entre a primeira linha e as outras. Só isso. Eu não lembro como é que faz formatação de maneira simples no Julia, eu só lembro da formatação em formato C. Então vamos usar o printf mesmo, fazer essa impressão. Então aqui, como eu falei, eu quero como se fosse alguma coisa assim. Vou deixar aqui no comentário. Eu quero alguma coisa assim. Aí eu quero colocar os valores da matriz, tipo aqui vai ser 1, enfim, a formatação igual para todas as vezes possível. Eu vou formatar sempre com dessa maneira, com 4. Tô pensando agora, será que eu quero usar racionais? Não, vamos formatar dessa maneira que é fácil. Eu vou formatar sempre dessa maneira, com 4 elementos depois da vírgula. Esperar que dê tudo certo. Eu acho que eu vou deixar quando for 0 vazio. Então, vamos à emoção.
E aqui em cima eu não acho que não vou escrever nada. Às vezes as pessoas colocam um Z aqui, mas eu não gosto de Z. Então é isso aí. Então, primeira pessoa que eu vou imprimir é essa linha inteira. Então, o espaço vazio, ele vai ser 1, 2, 3, 6. Ele vai ser... Como é que eu faço? 6 elevado a 6? Isso. Ele vai ser 6 espaços vazios. O espaço vazio é isso. Então, aqui eu vou fazer essa impressão. For id 1. Então, aqui vamos colocar row 0, primeira linha. E vamos imprimir isso daqui tudo. Eu vou imprimir primeiro println, uma coisa toda vazia, um espaço e uma coisa, um divisão, um divisor. Aí, for j de 1 até n mais 1, eu vou imprimir. Então, se o tableau ij, 1j, for se o valor do tableau ij for menor que 10 a menos, vamos colocar um epsilon aqui. Epsilon 10 a menos 14. For menor que esse epsilon, eu não imprimo. Eu vou imprimir só espaço vazio. Se não, eu vou imprimir inclusive aqui eu estou pensando que seria fazer assim, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Só para decidir um espaço antes e um espaço depois, igual em Gov. Então vamos colocar aqui, são 6.4 long floats, a long dong float. E vai ser o tableau IJ. Isso é verdade para todos os elementos, para ser exato. Mas eu vou deixar separado. E acabou de imprimir essa linha, imprime um nada e quebra a linha. Daí, ó, solução, assim que a gente morre. MN é o size do tableau. E aí, for i de 2 a m. Isso mesmo. Eu não tenho a base aqui, né? Então eu preciso do tableau e da base. Agora eu tenho a base. A base tem que estar na ordem. Se tiver fora da ordem, não é problema meu. Vou imprimir. A primeira pessoa que eu imprimo é printf do x. E aí eu tenho o espaço de 6 que eu deixei ali. 6, um espacinho. Então são 5 inteiros. Tem que estar ordenado à esquerda, então é por cento menos 5D. Um espacinho e isso aí. For j de 1 a n. Se o valor do tableau ij for menor que epsilon, você imprime só o vazio. Se não, você imprime 6.4 LF, tableau IJ. A única coisa que eu ainda não imprimi o separado o XB. E eu podia imprimir separado o XB, né? Então vamos fazer esse separado XB até n-1. E aí a última pessoa que eu vou imprimir vai ser o XB. Então eu tenho um espaço. Printf.
um espaço, porcento 6.4 LF, barra N, tableau 1 N. E N, e aqui menos 1. Coloco uma barrinha, e tem um espaço depois, então põe a barra. Essa primeira barra não precisa. Espaço da barra, quer dizer. Acho. Vamos ver. Na hora que for imprimir, a gente descobre. E é isso, acho. Acho que é isso. No começo da iteração, print tableau IB. IB. Manda rodar. Dá tudo errado. Não existe método print tableau com 2 argumentos. Esse daqui não é exatamente isso. Não, ele deu erro, então por isso que ele não imprimiu. Linha 131. Ah, eu não falei quem que é o meu argumento. IB e menos 1. Quase deu certo. Quase deu certo. Tá vendo que tá, ó, uma bosta? Só falta resolver isso. Aqui tem o print ln que tá errado. Melhorou. Sei o que faltou. Faltou, por exemplo, imprimir entre a linha 1 e a 2 a barra. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barra. E aí eu preciso imprimir uma quantidade que é igual a isso daqui. São 6, 7, 8 para cada 8. Para cada variável, cada coluna, então da matriz, menos 1. Aí eu preciso imprimir. Essa é o ln. Mais. Como é que tá o final B? A barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá cada vez mais sexy. Vou colocar uma última linha aqui. E tá aí. Tirando esse finalzinho que ficou cagado. Por vários motivos. O primeiro deles parece ser porque eu não coloquei uma pessoa a mais em algum lugar. 7, 8. Eu tô faltando um antes, é isso? Ou coloquei um a mais aqui? Coloquei um a mais. Não, não é sempre a mesma coisa, não. Ah, tem o sinal, o sinal, o sinal. O sinal aí, ó, o sinal aí, ó, o sinal aí, ó, o sinal. Então o S é 7. Todo lugar que tiver 6 aqui, 7. Melhorou, porém ficou horrível. E onde tem 8 vira 9. Ok, quase decente. Ainda falta alguma coisa. Alguma coisa que eu coloquei explicitamente em algum lugar que eu já vou achar. Na primeira coluna eu coloco 7 linhas e um espaço. E aqui eu coloco 6. Então aqui vira 7. E aí a última coisa que eu não coloquei foi depois do fim, eu tenho essa barra. Quase. E aqui tem um. Tá aí, esse é o nosso tablozinho. Esse é o nosso tablozinho. Ok?
Aqui, obviamente, está tudo errado, mas esse é o nosso tablozinho. Podemos usar ele aqui de boaça. Vamos imprimir iter. E aí ver de fato o que acontece. No nosso método, aparentemente ele faz conta errada aqui, ou ele está acessando errado aqui dentro na hora de imprimir. Vamos ver. Eu chutaria que é na hora de imprimir, faz mais sentido. Essa impressão aqui é 1J, 1J, 1N, aqui é IJ, IJ. Agora sim. Então, primeira pessoa que tem na iteração 0 é 3, 4, 5, conforme a gente viu no nosso brinquedo aí. Então, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 1, 1, 3, 2, 4. Beleza, ele faz isso de boa. Aí ele vai para 3, 5, 1. Então, 3, 5, 1 quer dizer que ele pega 4 e vai para... ele tira 4 da base, tá errado, e coloca 1. Então, a gente sabe que o erro é em quem ele coloca dentro da base. Desculpa, em quem ele tira da base. E de certa maneira, como ele faz essa conta aí. Então vamos lá. Eu deixei um debug aqui. Nesse método a gente não precisa do debug, a gente quer a impressão. Ou pelo menos por enquanto. J igual a J. Aqui. Aqui eu vou colocar um info então. Roda de novo. D não foi definido, tá. Quando eu coloco o info, ele tenta achar o D que não existe. Um DB. Então tá aí. Na nossa iteração, não sei o que aconteceu. Rodei. Pronto. Na nossa iteração 0, o J é 1, conforme a gente achou. Aí ele fala K é 2. K é 2 quer dizer que ele está pegando esta pessoa aqui, que está errado. Então vamos ver como que ele está calculando o 2. O XB é isso e o DB é isso. Eles estão corretos? Tudo indica que sim. Vamos ver quem que é o valor. Eu não imprime o valor do DB. Vamos fazer assim. E vamos fazer assim. Inclusive a gente pode fazer uma iteração. Enquanto uma iteração não estiver funcionando, não adianta. Então a nossa uma iteração é essa daqui. E aí ele fala que D é 1 menos 1 e 2. E aí eu já percebi que eu errei, que D é menos isso. Roda de novo. Então D é 1 menos 1 e 2. Menos 1, 1 e menos 2. Ele agora diz que o K é o 3, que é a terceira linha, que é o X5, que é o que deveria ser. Tá aí. Erramos na mesma coisa. Todas as vezes que a gente implementou, a gente errou o sinal dessa matriz. Já estou começando a pensar que a minha decisão de usar esse sinal foi errada. Mas, tá aí. Fiz isso. Agora que eu fiz e que eu estou satisfeito, vamos imprimir o resto. Fazer 5 iterações e ver se ele vai até o fim. E ele foi até o fim. Tá aqui. A base final 4, 1, 2. A única coisa que ele está fazendo diferente do que a gente fez é que ele pega 3, 4, 5, aí ele muda a ordem aqui. Cadê? 3, 4, 5 ele fez 3, 4, 1, mas aí ele tirou o 3 e ele colocou 4, 1, 2. E isso não está batendo com o que a gente tem, porque o 3 está aqui no 3, o 4 está no 4 e o 1 está no 1.
Quando ele mudou, o 4 não veio, ele não subiu as coisas. Ele só foi lá e colocou o x2 e acabou zerando ele na posição do 3. Então a gente precisa mudar o IB na ordem correta, tá? Então aqui o K é na ordem relativa ao IB. Então o IB atualmente é 3, 4 e 1. Então ele está assim, IB está como 3, 4 e 1. O J está 2 e o K tá tal. E o K está 1. Então a posição do K é relativa ao IB. Então quando eu falo IB de K, eu estou falando da posição correta. E o IB de K é na posição 1 do K, tem que entrar o J. Então fica muito mais simples só fazer isso. O IN, no entanto, que a gente não está usando, note-se, a gente não está usando. O IN eu teria que falar, IN de J é igual a K, só que aí o J teria que estar no índice correspondente e isso não acontece. Tá, então eu teria algumas. Eu já estou vendo como é que vai ser a implementação no futuro. A gente vai ter que fazer IB de K, é IN de J, e o IN de J é IB de K. Por enquanto só tem IB de K igual a J, porque o J não é relativo, ele é absoluto. Tá vendo aqui? Porque a gente está pegando o C inteiro e não apenas o CB, tá? A gente pega o C inteiro, então o J são os índices da C barra, são os índices de 1 a N, não os índices só das não básicas. Roda de novo. 3, 4, 1 mudou para 2, 4, 1, que era o que era para estar. O 2 aqui foi corrigido. O 3 se sujou. E o 4 e o 1 ficaram certinhos. E aí agora sim está certo. Ele está funcionando ao que tudo indica. Beleza? Esse é o método básico do Tableau, certo? Sem muito segredo. A gente já tem algumas coisas que a gente precisa fazer para ele ficar bom. Tá? Então vamos mover aqui para baixo. E há algumas coisas que a gente precisa fazer para ele ficar bom. Primeiro, a impressão tem que ser opcional. E eu vou colocar aqui um verbose igual a false. E aí eu vou colocar... eu poderia colocar isso dentro do info, mas como ali embaixo ele está fazendo print, não é a mesma coisa, tá? Então, verbose e print. Mais fácil fazer if verbose print e print o tableau. Aí aqui, verbose e print o J. E verbose e print K igual a IB de K. Okay? Isso é suficiente para o nosso método, a gente não está colocando muita informação. Segunda coisa aqui, eu preciso colocar um help de verdade. Print the tableau. Print the given tableau in a verbose manner. Pronto. Não vamos sofrer muito. E aí a única coisa que ficou faltando seria a gente resolver essa parte aqui do meio, que a gente está falando, olha, C barra é isso e J é isso. Vamos rodar aqui de novo, certo? Ele rodou, certo? E roda de novo aqui. Ele não está imprimindo mais. E se eu rodar o simplex, ele deu erro agora. Por que deu erro agora? O nosso simplex... O nosso simplex aqui deveria continuar existindo. Recebe A, B, C e B igual a esse outro simplex tableau. Então por que ele deu erro? Eu acho que no momento lá atrás eu rodei ele, eu vou fechar, mandar rodar de novo. Eu rodei ele e ele quebrou, porque eu rodei o simplex tableau com o nome simplex, enfim. Deve ser por causa disso, fechei
Abrir de novo. Pacote de elo não tem linear álgebra, a gente resolve isso fácil. E aí ele rodou, tá vendo? Adicionando linear álgebra. Então agora a gente viu ali, com esse pequeno exemplo, que sim, de fato ele está tá rodando, está funcionando, tanto o Simplex quanto o Simplex Tableau. O que eu quero fazer é criar um exemplo um pouco maior. O que eu chamei de Simplex Tableau? Não sei, eu estava pensando em outra coisa. Vou chamar de exemplo 2. O que eu quero fazer é criar um exemplo um pouco maior para que dê trabalho para ele e a gente consiga fazer alguns testes. Vamos colocar um 10 por 20. Vamos usar random. E vamos colocar aqui random seed 0. A matriz A vai ser aleatória m por n. O vetor C vai ser aleatório com range n. Todos eles com range n. N. E vetor B, range n, m. Ok? Vou mandar resolver isso daqui com o meu simplex. Pode ser que não funcione, por isso até que eu estou colocando a sementinha do mal. Simplex A, B, C e B. E aqui tem um pequeno segredo. Olha, eu preciso de uma base para essa matriz A. E eu não tenho uma base para ela a priori. Como é que eu garanto que eu vou ter uma base? E eu não queria alguma coisa que fosse cara. Então eu vou fazer um pequeno truque que é: eu vou pegar a matriz A que eu criei, certo? E eu vou pegar as últimas colunas dela e eu vou chamar de identidade. O vetor B eu vou colocar todo positivo para que ele tenha sempre elementos positivos para poder selecionar como base. XB igual a identidade inversa vezes B, tem que ser tudo positivo, né? Então eu vou pegar as últimas pessoas, que são as pessoas da posição n menos m mais 1 até n, e vou falar que isso tem que ser igual a matriz identidade m por m. Opa, acabamos de voltar de um leve corte. Aqui, identidade n por n. E isso quer dizer que eu vou pegar como base as últimas m colunas dessa matriz, que é n menos m mais 1 até n. Beleza? Então, quando eu faço isso, eu vou gerar uma matriz aleatória. Eu coloco a identidade no finalzinho para poder usar como base. Falo que eu estou usando como base e rodo. Aqui eu tenho o resultado, certo? A gente consegue ver aqui embaixo. X está aí, status resolvido, iteração, opa, e delta T, certo? O random tá depois, deveria dar a mesma coisa cada vez. Status, não só status está aí, e ele resolve aparentemente esse problema. Se eu mudar a semente, rodar de novo e olhar, tá aí de novo, resolvido. Esses são problemas aleatórios, então assim, a gente não tem esperança de que sempre resolva. Mas aqui tá um chute aparentemente bastante bom. Ele tá resolvendo. Aqui eu mudei o hand para hand n. Uma das diferenças que eu fiz nesse cortinho. Certo? Que ele muda bastante. Aqui tá todo mundo positivo e aí eu coloco a identidade. Então a restrição é mais fácil de satisfazer. Quando eu coloco hand n, ele tem muitos valores negativos e aí a restrição não restringe tanto, não fica limitado. Legal? Bom, vou fazer uma mudancinha porque eu quero testar que esse cara é a solução. E a mudancinha que eu vou fazer é eu vou retornar o y também. Vou colocar na ordem. Retorno x e o y. Como o y é criado aqui no meio do algoritmo, se eu retornar ele assim do nada, ele não vai funcionar. Então eu vou alocar a memória do y. O y ele tem esse tamanho aqui, b transposto, b menos inversa cb. Então ele tem o tamanho da base, que é m. Tem um errado.
E aí, quando eu for atribuir aqui, eu posso colocar ponto, que aí ele só substitui os valores, ele não cria um novo. Na verdade, ele vai criar um novo, porque isso daqui cria um novo, mas ele usa o mesmo vetor. Beleza? Vamos retornar o x e o y, rodando. Ele pré-compila de novo, não é para demorar muito, mas aí. Quem é o x? Esse. Quem é o y? Esse aí. Se eu fizer a vezes x menos b, isso dá quase zero. Se eu olhar o x inteiro, pegar o menor valor dele, é zero, então são todos positivos. E aquela coisa que eu falei do vetor de custos reduzidos, você tem que fazer C menos A transposto Y, certo? Esse produto aqui, ele tem que ser complementar a X. Então, eu vou chamar isso daqui de Z, por acaso o nome aí. E se você fizer ponto vezes X, certo? Elemento a elemento, cada vez que um é positivo, o outro é zero, certo? Calcula a norma disso e dá zero. E é exatamente aquela a brincadeira que a gente estava fazendo. Para o x que tiver não básico, é zero. E aí não importa, quer dizer, e aí a gente tem que ter o z positivo, né? Inclusive eu não vi isso. O mínimo valor do z. 10 a menos 10 a menos 16, que é o epsilon da máquina. Então, dentro do nosso limite está positivo. Então, o z é todo positivo, certo? E para a base, o outro cara é zero. E isso tem a ver com as condições KKT que vocês viram ou não nas aulas de otimização não linear. Ok? Eu acabei de colocar aqui alguns testes para a gente poder ver todos eles, né, esses caras que a gente acabou de verificar, todos eles de uma vez só. Então, se eu mudar esses valores aqui, ele mostra para um novo ponto, para um novo problema. E esse era o nosso simplex. Vamos testar com o simplex Tableau. Faltou colocar o Y. O simplex Tableau, né? Zeros N. E lá fora, no final dele, eu retorno Y também. E aqui no Tableau, como não tem o valor do Y calculado, bem no finalzinho eu vou calcular ele para a gente poder usar. Então vai ficar A e B. Eu vou calcular fora, na verdade, para não contabilizar no tempo. Se bem que ele já está fora, ele já calculou o tempo, então não vai contabilizar no tempo que ele está usando. Isso não é uma coisa do algoritmo final, é só para a gente fazer nossas comparações. Então aqui B inversa transposto C e B. Esse é o Y, roda o exemplo 2 de novo. Set index not defined. Então aqui teve um erro. Aqui. Certo, tá, o erro, porque aqui na hora que eu fiz isso, eu tenho que fazer um collect. Pronto. Então tá aí, mesmo problema, certo? Mas agora com Simplex Tableau, ele resolve também o problema, certo? Beleza, o que eu quero fazer? Eu quero fazer for método em... E aí eu vou rodar tanto o Simplex quanto o Simplex Tableau. Rodar os dois. E vou imprimir quanto tempo eles estão levando. É uma medida de tempo leve para a gente comparar os dois. Certo? Vamos rodar ele. Aqui ele foi muito rápido. Provavelmente eu estou fazendo alguma coisa errada no cálculo do Tableau, que não é possível. Onde que eu coloquei o Start Time? Olha, fomos surpreendidos que ele está levando 0 segundos. Ah, sim, aqui eu tenho que rodar o método. Inclusive eu vou rodar ele duas vezes já.
Não é para rodar com isso, com o cifrão, porque não estou no macro. Vou rodar 2 vezes para ele pré-compilar e aí ele roda a segunda vez. Então, no método simplex, ele mesmo assim ele ainda rodou mais rápido. Mas agora a gente quer deixar um pouco mais divertido. Vou aumentar aqui para 30, 100. Tá ficando interessante. Eu ainda estou incomodado que esse segundo ΔT é 0 do simplex tableau. Não consigo tirar da cabeça que eu estou fazendo alguma coisa errada. 5.200. Com certeza. 100, 500. O problema está aumentando. Vamos piorar muito o problema. Agora sim. 1.000 por 500. Vai acabar a memória. Se eu travar, você sabe o que aconteceu. Ok. 3.5 segundos. E se ele imprimir 0 é porque a gente sabe que está fazendo alguma coisa errada. Não imprimiu 0, ele fez ΔT 1.6 segundos. Ele leva bastante tempo que ele roda 2 vezes as coisas, mas mesmo assim. O Simplex Tableau foi um pouco melhor já do que o Simplex básico. E a gente não fez muitas melhorias aqui, tá? A gente podia estar fazendo muito mais economia de memória. Mas veja que já foi suficientemente mais interessante não ficar calculando a inversa toda vez. Aqui a gente está fazendo um cálculo de inversa fora da conta do tempo, que é este daqui. De novo, não é conta da inversa, né? Uma resolução do sistema. O resto todo das operações é feita aqui. Resolução do sistema, digamos assim, é feita aqui. De uma maneira muito mais barata por iteração. O método Simplex Tableau acaba sendo muito mais rápido. E se implementar direito, bem mais rápido. O que a gente não vai fazer aqui, infelizmente, por enquanto. Quem sabe numa live nossa a gente faça, ok? Então é isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado da implementação do Simplex Tableau. A gente fez uma implementação básica, mas já vimos que foi bastante interessante. Se você tem interesse em saber mais sobre implementação, conhecer mais detalhes, e se você quer que eu passe algum tempo implementando mais, deixa no comentário aí, poder dedicar algum tempo para isso, ok? Então é isso, obrigado, se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê semana que vem. Abraço.